Olá pessoal, estamos de volta. Aproveito para pedir a vocês, principalmente aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam. E os que já estão inscritos, que compartilhem, divulguem o canal, dê seu like, seu dislike e fiquem à vontade. Hoje vamos voltar novamente à história do dilúvio de Noé. Trazer novas questões sobre esse tema. A história de Noé. Essa história é uma das mais conhecidas da Bíblia. Eu mesmo era apaixonado por essa história. Adorava ler essa história de Noé. Mas por que dizemos que ela, como tantas outras na Bíblia, não passa de lendas? Não passa de lenda. Sei que muitos não gostam de ouvir isso, mas verdade sempre machuca. Quantas vezes choramos quando ouvimos algumas verdades de nossos pais? Quantas vezes nos magoamos ao ouvir algumas verdades de um bom amigo? A verdade é assim, ela machuca. Segundo a Bíblia, esse homem, na idade de 600 anos e 3 filhos, construíram um barquinho para se salvar de um dilúvio de águas. Alguns cristãos acreditam que Noé pregou por 120 anos. E há uma passagem no texto que fala que o Deus hebreu disse que a idade do homem não passaria ser mais do que 120 anos. Muitos interpretam que o Deus hebreu estava dizendo que a partir daquele momento os homens não poderiam viver mais que 120 anos. Dentro desse período de 120 anos, Noé teria pregado a outras pessoas a tal vinda do dilúvio de águas. Outros acreditam que não foi 120, foi 50 ou 60 anos. Enquanto Noé construía a arca, ele ia, em momentos vagos dessa obra, ele ia pregar a, ao pessoal da sua comunidade, como também a outros, né? Porque muitos imaginam que o dilúvio foi global. Então Noé não ficou só restrito naquela sua comunidade, mas saiu a pregar por outros locais. A base para acreditar nessa suposta pregação de Noé vem de uma passagem do Novo Testamento, 2 Pedro. Lá é dito: se Deus, né, não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, por mais 7 pessoas, quando trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Pregador, aqui, aqui que os cristãos extraem a ideia que Noé pregou. E Pedro fala que Noé era um pregador da justiça. Há, porém, outros cristãos que afirmam que não houve pregação nenhuma. Para nós, então, há duas correntes. Uma corrente de cristãos que dizem que houve pregação e uma outra corrente que diz que não houve pregação nenhuma. E para ambos os lados, há argumentos que são usados por elas para tentar confirmar que houve pregação e para tentar comprovar que não houve pregação da parte de Noé. Vamos imaginar as duas situações. Primeiro, vamos supor que houve uma pregação. Suponhamos que houve mesmo uma pregação, como esse outro lado diz, que houve uma pregação de 120, 60, 50 anos. Como esse velho, de 600 anos, e seus filhos, com mais de 90 anos, os filhos de Noé tinham mais de 90 anos, saíram a pregar arrependimento por todo mundo. Já que o dilúvio é global, então ele saiu pregando por todo mundo, né?
Como foi possível um homem de 600 anos, seus filhos, com mais de virando os 90, 80 anos, saíram a pregar arrependimento por todo mundo? Como foi possível isso? Aí os cristãos vêm e dizem que os continentes eram unidos naquela época, chamada Pangeia. Os cristãos sempre querem se modernizar, usam termos da ciência, da história, da geografia e levam para o texto bíblico, dão uma cara nova ao texto bíblico. E muitos dizem que nessa época de Noé, os continentes eram unidos. Aí, é, o que justificaria ou possibilitaria de Noé pregar não só naquela área que ele habitava, né? Mas pregar em outros locais, que não havia essa necessidade deles ter que passar por mares e oceanos, né? Já que os continentes eram todos ligados. Mas como alguém passa 60 por 120 anos pregando por diversas partes do mundo, unidas ou não, já que eles falam que a época de Noé envolvia a Pangeia, e ninguém se arrepende. Como é possível uma pessoa pregar por 60 ou 50 anos, 120, máximo, da suposta existência do homem, que o Deus hebreu fixou, depois do dilúvio, ficou pregando todo esse tempo e ninguém em todo o mundo se arrependeu. Imagine que loucura, que história mal feita, mal contada é essa. Só havia um velho com mais 3 filhos e 3 noras e uma velha, a mulher dele, seriam as únicas pessoas boas do mundo que prestassem. Que mesmo essas pessoas pregando um suposto dilúvio que viria, porque esse Deus estava enraivado com a maldade do povo, de toda a humanidade, ia trazer um dilúvio e ninguém se arrependeu. Agora você imagine, Noé tinha 600 anos. É, antes do dilúvio chegar, ele tinha 600 anos. Mas Noé, vocês acham que Noé era solitário? Noé não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmãos, não tinha tio, não tinha sobrinho. Um homem com 600 anos, um homem com 600 anos tinha parente para, como diz a Bíblia, como a areia do mar, como as estrelas do céu. Um homem viver 600 anos, ele vai ter parente pra caramba, mano. De vez em quando nós vimos aqui, nós assistimos na televisão, comentário de um homem que teve 30, 40 filhos. E o cara não tem nem 200 anos. Você imagina uma pessoa com 600 anos. Quantos filhos que deveria ter? Isso aí é mentira, né? Dizer que um homem de 600 anos só teve 3 filhos. Você já vê a mentira por aí. E os parentes? Se você analisar a genealogia de Noé, provavelmente o pai dele já estava morto quando veio o dilúvio. Mas Noé só tinha pai? Não, Noé tinha irmãos, devia ter irmãos, deveria ter sobrinho, primos, é, uma série de parentes. Uma série de parentes. A sair de vista, né? A quantidade era enorme de parentes que deveria ter esse Noé nessa lenda. Mas você imagina, nem dentre os parentes dele teve uma pessoa que se arrependesse, uma pessoa que fosse justa. Você acha isso ser possível? E o pior, que a lenda é tão mal feita que ela coloca Noé como os, os servos do Deus hebreu. Quer dizer que na casa de Noé só tinha ele de justo? Como foi então que Noé chegou a conhecer esse grande Deus?
já que seus pais, seus parentes não prestavam nenhum. Como foi que Noé sai de um lar politeísta, porque pelo que a história nos conta, Noé, os parentes de Noé eram tudo politeístas, não acreditavam em Javé coisa nenhuma. E nenhum deles se salvou. Então, como é que Noé sai de um lar desse tipo? Nós sabemos que Noé, o próprio Noé era politeísta, porque a época que supostamente Noé existiu era uma época em que os povos eram politeístas, não existia monoteísmo nenhum. É mentira de quem diz, aqueles que dizem que a regra era monoteísmo e que há mais evidência do monoteísmo do que politeísmo, é mentira. Os povos semitas eram todos politeístas. Não tinha nada de monoteísmo entre eles. Os hebreus vêm desse ramo semita. Eles eram politeístas. Pois bem, como é que Noé, no meio de um povo desse, vem com a história de um Deus único? Veja se tem sentido uma história dessa. E o mais grave, como é, repito, um homem de 600 anos com infinidade de parentes não conseguiu convencer ninguém, nem entre seus próprios parentes. Isso é mentira, isso é lenda. Tem sentido isso? Milhões ou milhares ou centenas de pessoas ouviram esse velhinho e sua família e ninguém deu ouvidos às suas palavras? Ninguém se convenceu? Veja que a própria história já nos mostra que aquela comunidade ou a quem supostamente Noé pregou eram tudo politeístas. Não tinha nada de monoteísmo, tanto que ninguém se arrependeu, entre aspas, aí nessa história. Ninguém se converteu. Mas vocês sabem por que ninguém se converteu nessa história, né? Acredito que sim. Porque ninguém nessa história de Noé poderia se converter. Porque ninguém nessa história de Noé poderia entrar naquele barquinho. Vocês sabem por quê? Eu imagino que vocês devam saber. Nem um índio que falava hebraico se arrependeu. Agora veja que mentira. O rei de Nínive e os seus habitantes, segundo a outra lenda de Jonas, se arrependeram com apenas 40 dias de pregação. Veja o descompasso das histórias da Bíblia. É tudo lenda, tudo mentira. Eles pegavam um personagem, ou o nome de um personagem que talvez realmente existisse, o nome ou a própria pessoa talvez tenha existido, aí criava em cima daquele personagem um monte de mentiras. Algumas verdades, com muito mais mentiras do que verdades, certo? Ah, essa história do dilúvio é totalmente mentira. Não tem nada de verdade nisso aí, tudo mentira. Agora, há outros relatos bíblicos que realmente aconteceram. O relato, não estou dizendo da ideia de divindade que os escritores colocam nela. Isso é mentira. Estou vendo alguns relatos: morte, assassinato, estupro, roubo. Muitas dessas coisas aconteceram de fato. Pois bem, a história de Noé mostra que ninguém se converteu. Mas já a história de Jonas, e olha que Noé levou 120 ou 60, 50 anos para pregar por lá. Já Jonas levou 40 dias a percorrer a cidade de Nínive, e a Bíblia diz que tanto o rei de Nínive como o povo se converteu, passaram a reconhecer a divindade do Deus hebreu.
Que mentira sem pé sem cabeça. Você imagine, o rei de Nínive, os ninivitas, eles eram politeístas. Sempre adoraram vários deuses. Você acredita que um hebreu ia chegar numa cidade politeísta, ia ficar para cima e para baixo falando uma bobagem e se arrepender? Veja a frase que ele usou. E o teor da pregação era a mesma: ou se arrepende ou morre todo mundo. Javé falou. Essa era a pregação de Noé. Ou se arrepende ou morre todo mundo. Javé falou. Nessa época não tinha Noé nem Javé, né? Na verdade, né? Porque lá no texto de Moisés diz que o povo e o Deus hebreu não costumava aparecer aos antepassados dele pelo o nome Jeová, mas aparecia como Deus Todo-Poderoso. Eu fiz um texto falando sobre isso, porque os crentes inventam uma mentira, dizendo que o verbo conhecer não é como nós entendemos, não é conhecer no sentido restrito, certo? Mas é conhecer no sentido de ter aproximação, de ter uma relação pessoal, de conhecer no sentido de saber do significado mais profundo do nome Jeová. Tudo mentira, tudo conversa furada, não tem nada a ver. Tem nada a ver com isso. Pois bem, vocês acreditam numa história dessa que por 40, somente 40 dias, de novo, né? O número 40, os ninivitas, que eram politeístas, a história conta que eles eram terrivelmente cruéis, perversos. Não eram só eles, né? Há muito exagero também dos historiadores. Fala que os ninivitas eram cruéis, perversos. Todo o povo naquela época era cruéis. Era cruel. Quando a questão era guerra, roubar a terra de outros povos, transformar outros em escravos, sempre existia a crueldade, de um lado como do outro. Quem perdia a guerra via aquele seu conquistador como um assassino, cruel, bárbaro, porque ia ver os seus sendo mortos, é, estuprados, roubados. Então não podia haver algo de bom na atividade dos seus conquistadores. Assim como aqueles conquistadores, quando passavam a ser os conquistados, também iam ver dessa mesma forma os seus conquistadores. Então, a crueldade era praxe naquela época. Agora vamos imaginar um outro cenário, que nós analisamos o cenário da pregação. E por esse cenário vocês viram que não tem sentido nenhum as histórias da Bíblia. Agora vamos imaginar o cenário em que Noé não pregou coisa nenhuma, certo? Ele só fez o barquinho dele, esperou o tempo certo de entrar e que se explodisse o mundo. Como Javé é cruel, matou todo mundo e não deu oportunidade de nenhum índio que falasse hebraico se arrepender e com isso se salvar, como nós passamos a analisar que não houve a pregação, nós caímos nesse cenário. Um Deus cruel que não deu nem oportunidade às pessoas se arrependerem e buscar o arrependimento de suas atividades maléficas que ele via, né? Deus hebreu diz que o povo era mau desde a sua infância. Ou seja, até um bebê de colo e de peito era mau para Javé. Qual era o mal que uma criança de peito poderia trazer dentro de si? Imagine que loucura essas histórias da Bíblia. Matar milhões de pessoas, incluindo nesses milhões, nesses milhares de crianças de peito, crianças por nascer, crianças ainda no útero ou em formação no útero de suas mães, só porque o coração dos homens era mau. Jeová permitiu que milhões de pessoas
nessa condição, fossem mortas, afogadas no dilúvio, porque seus pais eram pessoas más. Mas o coração de uma criança, ainda em formação, é mau? Uma criança que ainda está sua, ainda está se formando, ainda não tem, vamos supor, nem cabeça, não tem braço, ou talvez seu cérebro, nós sabemos que é o centro das emoções, das ações humanas, ainda não estava nem em formação. Essa pessoa já era má, é poder ser considerada má pelo Deus hebreu. Não, mas Deus analisa o coração dos homens. Deus sabe o que ela vai ser, o que é que ela não vai ser. Mentira. Isso tem nada a ver. Deus sabe o coração de ninguém. Se esse Deus soubesse o coração, a primeira coisa que ele não ia fazer é escolher o povo hebreu como seu povo. Essa é uma das provas que esse Deus não sabia de nada, ele nem existia. Porque um Deus jamais escolheu um povo, e os textos mostram que adoravam vários deuses. Nunca quis adorar esse Deus. Os textos mostram isso. Os hebreus sempre procuraram adorar os outros deuses. Essa ideia de esse Deus sendo rejeitado, o Deus hebreu, é uma ficção criada pelos escritores. Não existe nada dos hebreus estarem preferindo adorar um Deus em detrimento de outro. Tira. Os hebreus adoravam vários deuses. Mas o coração de uma criança ainda em formação é mau. Nesse cenário, temos que compará-lo de novo com o que aconteceu com a cidade de Nínive. Digo, o cenário agora de não haver pregação, nós temos agora de comparar. Nós comparamos quando havia, supondo que houve uma pregação, nós comparamos ele com o cenário de Nínive. E Jonas foi lá e pregou por 40 dias e o povo se arrependeu, até o rei. Já Noé levou 120 anos e ninguém se arrependeu, nem mesmo os de sua casa. Ai, que absurdo. Então, nós vamos analisar agora o contexto de Jonas, essa história de Noé, dentro do contexto de Jonas, de Noé não ter é, ido pregar para o povo. Veja, pois bem, nessa segunda lenda, o deus hebreu disse que não iria destruir os 120 mil habitantes de Nínive, porque eles não sabiam de nada. Eles eram ignorantes, que não sabiam distinguir o bem do mal. Veja que absurdo. No relato de Jonas é relatado ou mencionado porque o Jonas ficou irritado porque o Deus hebreu resolveu poupar o povo depois que Jonas passou 40 dias. Pregando lá, falando aquela bobagem. Se arrependa ou Javé vai destruir vocês. Se arrependa ou Javé vai destruir vocês. Veja que bobagem. Aí nessa história aí, durante 40 dias, o povo de Nínive e seu rei se arrependeu. Aí Jonas ficou irritado porque Javé, depois dessa pregação, desse arrependimento, não quis matar o povo. Jonas viu que aquele trabalho todo dele foi em vão, porque Jeová perdoou o povo pagão de Nínive. E aí Javé, ele justifica o motivo de não querer destruir o povo de Nínive. Javé diz que naquela cidade de Nínive havia 120 homens que não sabiam distinguir nem o bem e nem o mal. Daí ele não poder destruir aquelas pessoas. Ou seja, Javé está dizendo que na cidade de Nínive havia pessoas inocentes. O que é uma pessoa inocente, segundo a concepção desse escritor da história de Jonas? É alguém que não sabe distinguir o bem e o mal por sua ignorância. Pois bem, se pessoas adultas na cidade de Nínive foram poupadas porque não sabiam distinguir o bem do mal, então por que no dilúvio uma criança de peito, uma criança em formação, não pôde
ter essa mesma complacência da parte de Javé, já que uma criança nesse estado não sabe distinguir o bem do mal. Se Javé disse que há pessoas adultas não sabiam distinguir o bem do mal, na situação dos ninivitas, como é que uma criança, um bebê ainda em formação, sem cabeça ou a cabeça ainda assim formada, ou braços ou perna, poderia saber distinguir o bem do mal e ser merecedoras da morte porque seus pais eram maus? Percebem a incoerência dessas histórias bíblicas? Não tem nem pé nem cabeça? Ora, se pessoas adultas de Nínive não sabiam distinguir o bem do mal, então como Javé matou milhares, ou talvez, né, milhões de crianças em um dilúvio? Por acaso uma criança no útero ou ainda mamando sabe distinguir essas coisas? Essas crianças sabem distinguir o bem do mal? Podemos lembrar-nos também dos cananeus. Essa história de Jonas, nós podemos trazer para a situação dos cananeus. Cananeus, dos sodomitas, que o relato da historinha de Ló e suas filhas, todos os homens de lá, todas as pessoas eram homossexuais e mereceram morrer. Nessas situações, havia milhões de crianças na cidade de Gomorra, Gomorra e Sodoma. Deveria haver, por certo, crianças ainda em formação, crianças ainda mamando, crianças que ainda estavam gatinhando, tá entendendo? Jovens e bebês que não sabiam também distinguir o bem do mal. Da mesma forma que os ninivitas, da mesma forma que os 120 mil ninivitas não sabiam distinguir o bem do mal. Mas Javé matou os cananeus, matou os sodomitas e os habitantes de Gomorra. Veja que distorção de valores há nesses relatos bíblicos. E os animais? O que tinha a ver os animais com o coração mau dos homens? Por que matar os animais afogados se os animais não eram o motivo ou a causa pela qual Javé estava pretendendo destruir os homens? Falei em um vídeo anterior, né? Do objetivo ou a finalidade do dilúvio, que era acabar com a maldade no mundo. A maldade estava no homem, então Javé tinha que destruir o homem para acabar com a maldade no mundo. Esse vídeo eu intitulei como O Fracasso do Deus Hebreu no Dilúvio. Pois bem, qual era o mal que havia no animal? Para que os animais pagassem assim com da mesma forma que os homens, que eram maus. Os animais não sabiam distinguir o bem do mal. Os animais estavam na mesma condição que os habitantes de Nínive, os 120 mil habitantes de Nínive, que não sabiam distinguir o bem do mal. Os animais também não sabiam distinguir o bem do mal. Será que Deus hebreu é tão burro assim que imagina que animais sabem distinguir o bem do mal? Pode ser que sim, já que ele, em uma de suas histórias, ele fala que a serpente era, era o animal mais inteligente, mais esperto dentre todos que ele havia criado, né? Vai ver que ele via os animais assim, dessa forma, né? Espertos e inteligentes, capaz de distinguir o bem do mal. Agora, você já se perguntou por que só 8 pessoas se salvaram nessa história? Nessa história lendária? Por que só 8 pessoas se salvaram? Simplesmente porque não tinha como caber milhões ou milhares ou centenas de pessoas nesse barquinho de Noé. Por isso que o escritor, ele narra ou cria essa história em que só 8 pessoas se salvam. Porque a Bíblia nos passa a dimensão do barquinho. Então, se houvesse
centenas ou milhares de pessoas que se salvassem nessa história, e o mais lógico seria que milhares ou milhões de pessoas se salvassem, desculpe, então ele pega, reduz o número de pessoas salvas. Ele passa a colocar só 8 pessoas, porque é mais lógico pensar que 8 pessoas caberiam no barquinho, juntamente com, juntamente com centenas ou milhares de animais dentro desse barquinho. Já pensou milhares ou milhões de pessoas, ou centenas de pessoas nesse barquinho, e milhares ou milhões de animais dentro desse barquinho? A lenda, a lenda a lenda é ridícula, mas ela também, as pessoas que fizeram, também tinham um pouco de bom senso, entenderam? Pois que reduziu para 8 pessoas. Por isso que um velho de 600 anos só tinha 3 filhos. Por quê? Porque quando chegasse na hora de haver o dilúvio das pessoas entrarem no barquinho, o velhinho só tinha 3 pessoas, as 3 noras e a mulher. Então era mais plausível, né, deles entrar nesse barquinho, caberem, né, todo mundo nesse barquinho. Foi essa a razão porque o escritor inventou que só 8 pessoas se salvaram. Sem falar que Javé odiava a gente que não fosse desse povo. Por isso, salvar índio que falava hebraico ou aborígene da Austrália, nem pensar para Javé. Esse tipo de gente não podia entrar na Arca de Noé de jeito nenhum. Jeová estava preparando já as bases de seu povo escolhido, seu povo santo. Olha que povo santo, né? Um povo que sempre adorou ídolos e vários deuses. Já é impossível de ele ter colocado milhões ou milhares de espécies de animais. Imagine se a lenda inventasse de colocar milhões, milhares e ou centenas ou dezenas de pessoas. Aí é que a lenda não colava mesmo, né? A lenda nesse ambiente. Embora haja pessoas inocentes, né, que acreditam nela, né? Mas quando muitos analisam, já vê que é impossível, né? De ter acontecido esse relato lendário. Imagine se falasse de milhões ou centenas de pessoas que haviam adentrado dentro dessa arca e tinham se salvado. Tudo é lenda, mas não podemos exagerar, não é mesmo? É isso aí, pessoal. Dê seu like, o seu dislike, compartilhe o canal, divulgue o canal e até a próxima.